Gente, eu não sei se eu vou conseguir falar sobre esse assunto com vocês. Já tem mais de meia hora que eu tô sentada aqui tentando começar a gravar esse vídeo. Na verdade, eu já iniciei umas 5, 6 vezes e apaguei todas as vezes que eu comecei a gravar, porque é um assunto que mexe muito comigo, dói muito em mim. Eu não gostaria nunca que minha filha assistisse a esse vídeo. Na verdade, eu não gostaria nem de falar sobre esse assunto. Eu relutei, são 2 anos que eu tenho um canal aqui no YouTube, vocês me pedindo para falar sobre, e eu relutei muito para, enfim, chegar no dia de hoje e resolver contar um pouco sobre o que eu vivi. Eu sou filha de pais dependentes químicos. O meu pai era dependente químico, morreu assassinado quando eu tinha 12 anos de idade. A minha mãe é dependente química e por conta dessa dependência química, aconteceram muitas coisas na nossa vida, coisas marcantes. Uma delas foi no auge da minha juventude, a minha mãe foi presa por tráfico de droga. Ficou 3 anos presa e foi a pior situação que eu já vivi na minha vida, porque nesses 3 anos eu sofri todo tipo de preconceito que vocês possam imaginar. Eu perdi amigos porque muitos pais loucos, porque para mim isso é loucura, acabavam associando não tem aquela famosa história, filho de peixe, peixinho é? Então, filha da Marta era a cópia da Marta. Então eu sofri muito, eu não tinha amigos, eu não conseguia me relacionar com meninos, ter relacionamento, né? Namorar, ficar, coisas mesmo de adolescente, de jovem, porque eu tinha vergonha de como ele iria reagir em relação a isso, de como a família dele iria reagir em relação a isso. Então eu nunca quis ter nem namorados para não ter que passar por esse tipo de situação. Tanto que namorado mesmo que eu tive foi meu esposo. Logo assim que eu casei, eu era desempregada, o meu esposo também era desempregado, a gente não tinha onde cair morto. Para falar a verdade, a gente casou sem ter um garfo. A gente resolveu casar porque a gente se amava, a gente queria viver uma vida juntos, mas a gente não tinha nem condições e nem família que tivesse condições para nos ajudar. A gente casou, a gente foi morar de aluguel e a gente não passou fome, graças à misericórdia de Deus. Mas eu me lembro de muitas vezes a gente não ter praticamente o que comer. E aí a gente pagou aluguel por uns 3 anos, só que a gente, como todos os casais, a gente sonhava em ter a nossa casa. Todos os casais sonham com isso, né? Todos os casais batalham para isso. E a gente estava batalhando muito para conseguir. Eu trabalhava em casa de família, vendia salgado na rua, fazia unha, fazia festa, trabalhava com festa de aniversário, sabe? Montava painel de aniversário na casa das pessoas. O meu esposo trabalhava como diarista, ele trabalhava em Alto de Roça, capinando, colhendo café. E aí, um dia apareceu uma oportunidade para comprar a casa onde a gente mora hoje, que é uma casa, inclusive, bem pequena. Quem acompanha aqui no canal já viu eu andando, circulando aqui na casa, né? São 3 cômodos, basicamente a casa. 3 cômodos. Uma sala que eu divido com cozinha, um quartinho da Cecília e o nosso quarto. Enfim. Quem estava vendendo a casa era o tio do meu esposo. E aí, por ser tio, ele resolveu fazer algo que poderia nos ajudar, que era vender a casa dividida em 100 vezes, ou seja, seriam cerca de 10 anos pagando a casa. E o acordo foi que a gente pagasse meio salário mínimo por mês. E aí a gente não tinha condições para fazer isso, mas a gente sentou, colocou nas mãos de Deus e pediu a Deus que nos desse um direcionamento para que a gente conseguisse comprar a casa, porque seria muito importante para a gente sair do aluguel. E aí nós resolvemos encarar a situação com a cara e a coragem, viemos para a nossa casa e começamos a pagar as prestações. Na época eu entrei na faculdade, então eu fazia faculdade, trabalhava, meu esposo fazia um curso de agroindústria à noite, trabalhava o dia todo, a gente mal se via porque era só trabalhar e estudar para conseguir pagar a prestação da casa. A gente estava se esforçando muito, estava sendo muito difícil, mas a gente estava se esforçando muito, até que um dia alguém aqui da minha comunidade, que eu não vou citar o nome, é alguém popular na comunidade, tem comércio, tem influência na comunidade,
essa pessoa perguntou como que a gente tinha feito para comprar a casa. E disse com todas as letras que ela sabia que a gente não tinha condições de comprar e que ela acreditava que a gente estaria vendendo drogas para conseguir pagar a casa. Aquilo me doeu muito, mexe muito comigo até hoje. Porque, como eu disse, a gente estava vendendo o almoço para pagar a janta. E ter que ouvir uma coisa dessa era como uma flecha na alma, sabe? Eu nunca na minha vida eu provei bebida alcoólica, eu nunca experimentei cigarro, eu nunca experimentei drogas e mesmo assim eu sofri todo o preconceito por ser filha de uma traficante na época e de uma dependente química até hoje. E aquilo para mim foi um episódio que me marcou muito e que me desestruturou muito. Porque eu pude sentir na pele o quão ruins as pessoas são e o quanto as pessoas nunca vão acreditar em você caso você tenha um passado, seja marcado por uma história como é a minha história. Foi muito difícil, tanto para mim quanto para o meu esposo, ter que ouvir isso, ter que encarar essa situação e ter que, de alguma forma, provar que a gente não estava vendendo droga para comprar uma casa e sim trabalhando feito louco, né? Porque o que acontece é que as pessoas, penso eu, né? Que essa pessoa ela deve ter feito muita coisa errada para conseguir subir na vida. Porque só quem faz coisas muito erradas para subir na vida poderia ser tão cruel ao ponto de apontar o dedo para outra pessoa e achar que a pessoa seria capaz de fazer as mesmas coisas que ela fez para subir na vida. O que você seria capaz de fazer para subir na vida? Eu não seria capaz nunca de me submeter a esse tipo de situação para poder conseguir comprar uma casa ou qualquer coisa que fosse. Eu tenho duas mãos perfeitas, graças a Deus. E se me faltasse alguma coisa, se eu realmente passasse fome, as minhas duas mãos perfeitas me levariam a trabalhar e a conquistar as coisas que eu preciso. Porque talvez você tenha vindo para cá atraído pelo título do vídeo, porque talvez esteja pensando em entrar no mundo das drogas, ou porque talvez já esteja no mundo das drogas. E eu queria que você assistisse esse vídeo e tentasse me olhar, mas me enxergar também, e enxergar o tamanho da dor que a droga causou na minha vida, o tamanho da destruição que o vício da minha mãe causou em toda a família, porque não somente eu, mas todos os meus irmãos sofreram preconceitos na sociedade. Muitos dos meus irmãos não quiseram estudar porque tinham vergonha de sair de casa. A maioria dos meus irmãos não tem amigos porque não tiveram essa coragem de se relacionar com pessoas por medo de sofrer o preconceito. E eu te pergunto, até onde vale a pena você se submeter a certas situações para ter uma posição social ou ter amigos? Porque quem entra no mundo das drogas normalmente é para isso, é para vender e conseguir dinheiro para ter uma posição social, ou é para tirar onda com os amigos, enfim, né? Até onde vale a pena? Porque isso causa muita dor nas pessoas, isso destrói vidas. Hoje eu moro no meu distrito, mas eu me relaciono com pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Porque a maior parte das pessoas agiram com preconceito comigo e com os meus irmãos. E eu até hoje não consigo. Eu consigo perdoar essas pessoas, mas eu não consigo superar toda a história que eu vivi em função, né, do preconceito das pessoas. Então, que você possa refletir muito bem na vida que você quer levar e no quão sofrimento essa vida pode trazer para sua família. E é isso, pessoal, eu vivi esse fato, vocês me pediram para contar um pouquinho sobre mim, eu vivi esse fato muito triste, né, e tenho outras experiências que eu poderia também compartilhar com vocês, caso seja o desejo do coração de vocês realmente conhecer quem é a Paula Guedes. Se for esse desejo, deixa aqui embaixo no comentário que eu vou voltar com muito carinho para conversar com vocês. E eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fique com Deus, lembre-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.